Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Bom Dia Notícias. E na edição de hoje você vai ver: prisão por tráfico de drogas em Erechim. Também homem é preso em Nonoai por maus tratos a animais. E o Rio Grande do Sul começa a vacinar a partir de amanhã crianças de 6 a 11 anos com o imunizante da Coronavac. E o Alto Uruguai recebeu 31 milhões em investimentos para pavimentação. Estas e outras informações você confere aqui agora no programa Bom Dia Notícias. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, você que está almoçando, você que está assistindo do seu trabalho, da sua casa. A partir de agora você fica muito bem informado através das plataformas de comunicação do Grupo Bom Dia. E a gente começa com informações da segurança por aqui, porque um homem foi preso por tráfico de drogas em Erechim. Na tarde desta segunda-feira, guarnições da Brigada Militar se deslocaram até a rua Alberto Marchém, no bairro Presidente Castelo Branco, a fim de averiguar uma denúncia de plantação de maconha. Os policiais foram ao local e constataram que nos fundos do terreno havia 4 pés de maconha. Foram apreendidas também 18 gramas de folhas secas, 12 gramas de sementes e 2 cigarros de maconha pesando 3 gramas. Diante do fato, o homem de 18 anos que admitiu ser proprietário da droga foi preso e conduzido à delegacia de polícia para procedimentos cabíveis. Nós temos mais informações por aqui. Recaptura de preso em Campinas do Sul. Na noite desta segunda-feira, guarnições da Brigada Militar efetuavam um patrulhamento de rotina no loteamento Pôr do Sol em Campinas do Sul, quando abordaram um indivíduo que tentou fugir, mas não logrou êxito. Ao realizar a conduta no sistema informativo de dados, foi constatado que estava em situação de foragido. Diante do fato, o homem de 31 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia para procedimentos cabíveis. Mais informações: um absurdo em Nonoai. Homem é preso por maus tratos contra animais. Uma equipe do 3º Batalhão da Brigada Militar realizou uma prisão por maus tratos contra animais em Nonoai. O caso foi registrado no último sábado, após denúncia anônima. Os policiais militares deslocaram ao endereço informado e encontraram uma cachorrinha com as orelhas mutiladas. Os policiais questionaram o tutor do animal sobre o motivo de ter feito ou permitido o procedimento criminoso. Porém, ele permaneceu em silêncio. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia de pronto atendimento da cidade. Após lavratura do flagrante, foi conduzido para o presídio estadual de Sarandi. Tá aí essas informações, né? Não sei até quando que as pessoas vão continuar fazendo esses maus tratos contra os animais que são seres de amor e luz, muito diferente do ser humano. E agora a gente traz informações aqui sobre a vacina da Coronavac, que começará a ser aplicada em crianças a partir desta quarta-feira no Rio Grande do Sul. A vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 6 e 11 anos com a Coronavac começa amanhã, quarta-feira, em todos os municípios do estado que tenham doses estocadas. A decisão foi pactuada pela Secretaria da Saúde nesta segunda-feira. A prioridade são crianças de 6 a 11 anos e, excepcionalmente, adolescentes de 12 a 17, em caso de disponibilidade do imunizante. Na sexta-feira passada, o Ministério da Saúde incluiu o imunizante para esta faixa etária no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. No fim da semana e nesta segunda, a SES avaliou estoques da Coordenadoria Regional de Saúde e iniciou o balanço com os municípios para ter o diagnóstico completo do quantitativo de doses e a disposição de cada um. A SES tem 83,3 mil doses de Coronavac na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos em Porto Alegre. O quantitativo deve ser distribuído na quarta-feira. Nas coordenadorias regionais e
e municípios, o levantamento segue até a terça-feira, quando haverá a consolidação dos dados de todo o Rio Grande do Sul. Tá aí as informações também sobre vacinação para você que nos acompanha nesta tarde de terça-feira. E agora nós chamamos por aqui uma matéria bem bacana sobre os passeios que estão acontecendo aqui em Erechim em honra à festa de Baco, para destacar um pouquinho da cultura da uva. Época de uva é uma época feliz. E você confere mais informações na reportagem a seguir. O Alto Uruguai guarda entre seus valores e plantações preciosidades que se revelam de forma inspiradora. Mais do que as belas paisagens e o típico aroma do interior, os chamados Vale dos Paquerais no meio rural de Erechim têm como principal característica a simplicidade e acolhida dos produtores que por ali vivem. É partindo deste contexto que o local tornou-se roteiro dos passeios da Festa de Baco, realizados todos os anos no período de safra da uva. Nesta edição da festa, o primeiro passeio foi realizado na noite da última sexta-feira. Dizem que o turismo é a indústria sem chaminé, indústria sem custo. É um dinheiro limpo, um dinheiro que entra no bolso das pessoas. Então a gente quer, e Erechim é lindo, Erechim tem lugares maravilhosos. Vamos falar bem de Erechim, vamos levar Erechim em outros patamares. Vamos falar para todo mundo, venha para cá. Erechim sim tem lugares para se visitar, e tem mesmo. Para mim é um orgulho, uma satisfação muito grande estar reinaugurando essa linha de turismo. Primeiro passeio hoje, mas todas as quartas e sextas terão passeios. E venham conhecer nossas belezas naturais. O grupo de participantes pôde conhecer um pouco mais sobre a produção da fruta protagonista desta época. Às 18 horas, o ônibus responsável por fazer o transporte dos participantes encostou no ponto de partida, em frente à Prefeitura de Erechim, seguindo rumo à Queijaria Mariga, onde aconteceu a degustação de queijos. Mostra as potencialidades que nós temos, vários atrativos, e é essa a nossa ideia: fomentar o turismo, fazer rotas o ano inteiro. Saindo da propriedade, o ônibus retornou alguns metros pela BR-480 até chegar a uma entrada discreta na margem do asfalto, caminho para a linha América, próximo ponto do roteiro. O destino era a propriedade da família Bianchi, onde foi possível degustar a uva direto da parreira. Temos que falar bem da cidade, convidar as pessoas para vir conhecer a cidade e nós conhecermos a cidade para saber o que realmente ela tem de potencialidade. Ao anoitecer, o grupo seguiu o caminho com destino à próxima parada, o Morro do Vicine e o Eco da Natureza. O passeio da Festa de Baco encerrou no Café Colonial da Cantina Andreola, às margens da RS 420, marcado pela arquitetura rústica. Todos os visitantes são recebidos com uma mesa farta, formada por dezenas de pratos doces e salgados. As apresentações da noite ficaram por conta do Grupo Avante, que tornou a programação da noite ainda mais especial. Somos esperança e paz, esperança. Muito legal, né? Poder conhecer um pouquinho também dos espaços aqui da nossa região do Alto Uruguai. E falando em Alto Uruguai, o Alto Uruguai receberá 31 milhões em investimentos para pavimentação. Uma boa notícia para você que nos acompanha. Abre aspas, estamos diante de uma obra estratégica que beneficiará simultaneamente 4 municípios da região. Isto é histórico e determinante para o desenvolvimento do Alto Uruguai. Fecha aspas. Foi assim que o prefeito de Erechim e presidente da AMAL, Paulo Polis, definiu a assinatura dos convênios do programa Avançar, realizada na tarde desta segunda-feira no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Por meio da parceria que integra o programa Avançar no governo do estado, serão repassadas cerca de 31 milhões para acessos asfálticos.
O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Gilvir Costela, do diretor-geral do DAIR, Luciano Flaustino, assim como os prefeitos de Erechim, Paulo Polis, Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, Itatiba do Sul, Valdemar Siburski e do prefeito em exercício de Aratiba, Gelson Carbonera. Os recursos do governo do estado serão repassados por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAIR. Os recursos do estado irão para Erechim, Barra do Rio Azul, Aratiba e Itatiba do Sul. Tá aí uma grande notícia para toda a nossa região aqui do Alto Uruguai, que segue avançando. E agora a gente chama uma matéria muito bacana sobre o Brincando nas Férias do SESC. Uma ótima opção para os pais deixarem os seus filhos durante o período de recesso escolar. Confira! O Brincando nas Férias do SESC está a todo vapor. O projeto, que acontece nas férias escolares, busca incentivar crianças de 6 a 12 anos de idade se divertirem com atividades recreativas. A importância desse projeto é muito grande, porque as crianças vêm para fazer novas amizades, para o desenvolvimento cognitivo, eles fazem muita atividade física, o que é muito importante para o desenvolvimento físico e motor dessas crianças. Então eles adoram, né? Os pais também têm uma opção durante as férias de deixarem as crianças aqui conosco. A programação semanal conta com brinquedos infláveis, circuito recreativo, brincadeiras, jogos eletrônicos e ainda o dia da piscina. O SESC é muito legal e eu gosto de ir na piscina, no ônibus ou ir na Unidunité. O que eu mais gosto é aqui no ginásio, que eu gosto de brincar no escorregador. E também eu gosto da biblioteca. Além de ajudar a aproveitar o tempo livre, as atividades auxiliam na interação social, nos hábitos saudáveis e ainda despertam o lado cognitivo e emocional das crianças. A Mariana e o Murilo adoraram. Gosto por causa das brincadeiras e por causa dos professores, que eles são bem legais. E o brinquedo que eu mais gosto é o escorregador inflável. Eu gosto de brincar aqui nos infláveis. Lá embaixo tem também umas atividades muito legais. A ação conta com aproximadamente 50 crianças. Depois do projeto, acontece o Criar SESC, que ocorre o ano inteiro com atividades na parte da manhã e da tarde. Que também é um projeto para crianças de 6 a 12 anos e esse acontece o ano todo. Então quem quiser saber mais sobre o projeto, ele acontece no turno inverso da escola. E então é só ligar aqui no 3522-1309 que a gente repassa mais informações sobre esse projeto que acontece durante todo o ano daí. Com muita alegria e diversão, fica muito mais fácil aproveitar as férias. Legal porque eu faço amigos e é bem legal. Gostamos de brincar nos brinquedos infláveis. As crianças são realmente uma gracinha, né? E agora a gente fala sobre economia por aqui, porque o INSS começa a pagar pensões e aposentadorias com um novo piso salarial de R$ 1.212. As aposentadorias e pensões do INSS começam a ser pagas nesta terça-feira com os valores reajustados de 2022. São 36,4 milhões de segurados que vão receber até o dia 7 de fevereiro. Segundo o INSS, os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o valor será atualizado com um novo piso de R$ 1.212. Este é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios doenças em 2022. Já aposentados e pensionistas que ganham mais que o piso vão receber reajuste de 10,16% em 2022, que corresponde à inflação medida pelo INPC. Esse reajuste, no entanto, não será aplicado a todos os beneficiários. Quem passou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado terá a correção proporcional à inflação acumulada do mês de início do benefício até dezembro. Para quem se aposentou
apresentou em fevereiro, por exemplo, a correção é de 9,86%. Quem passou a ser beneficiário em dezembro será de 0,73%. Os beneficiários devem considerar que os valores reajustados também sofrerão descontos do imposto de renda. Tá aí a informação para você aposentado, né? Para que você possa verificar os seus direitos e que o reajuste caia certinho aí na sua conta do dinheiro do seu merecimento também, né? E agora a gente fala por aqui, eu tenho uma dica para te dar muito valiosa, que é da Solar Imóveis, porque compra, venda e locação de imóveis com certeza é na Solar Imóveis. Para você que tem aquele terreno que faz tempo que você está querendo vender, não está conseguindo, eu te indico, hein? Fale com os corretores da Solar Imóveis. Lá o pessoal estuda mesmo o ramo de negócios imobiliários. Eles com certeza vão te indicar as melhores opções, farão boas fotos, bons anúncios e você vai vender em pouco tempo o seu terreno lá que estava acumulado, estava esperando para ser vendido. Precisa alugar um apartamento? Também fale com os corretores da Solar Imóveis. Tem imóveis belíssimos esperando por você. Entre em contato com os corretores e seja feliz e realizado com relação ao seu imóvel. Essa é a dica para você aqui do Bom Dia Notícias, porque compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na sequência voltamos com mais informações por aqui. Mega Feirão volta às aulas do material escolar. São descontos imperdíveis de 15% à vista ou 10% em até 3 vezes. Toda a linha de material escolar. São mais de 1.000 metros de área só de material escolar. Nos encaminhe sua lista de materiais para um orçamento pelo WhatsApp 54991569943. O menor preço você encontra sempre aqui. Mega Feirão de volta às aulas do material escolar, na Avenida 7 de Setembro, 1051, no centro, no prédio da antiga EMA, e na Avenida José Oscar Salazar, 901, no bairro Três Vendas. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Volta às aulas Master. Aqui fica mais divertido estudar. As melhores marcas e novidades em materiais escolares parcelados no cartão em até 5 vezes sem juros. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio.
Conheça as academias do Sesc, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Voltamos com o programa Bom Dia Notícias e agora você acompanha a opinião com um comentário do Igor Miller. A região Alto Uruguai vai receber cerca de 31 milhões de reais em investimentos do governo do estado. E são recursos muito esperados, que há anos os municípios beneficiados reivindicam essas obras, esses investimentos, que principalmente Barra do Rio Azul, estamos falando de Barra do Rio Azul e Itatiba do Sul, já que esses recursos vão ser aplicados em pavimentação para terminar os acessos asfálticos de mais 2 municípios aqui da região. E conforme as palavras do prefeito Marcelo Arruda, que esteve lá ontem em Porto Alegre e falou em nome dos prefeitos, no total vão chegar a 38 milhões de reais nos investimentos com as contrapartidas, mas do Estado vem cerca de 31. E o prefeito lhe destacou que nunca os prefeitos viram tantos recursos vindos para os municípios para serem investidos em obras extremamente importantes, entre elas os acessos asfálticos, que, para quem mora no interior, quem tem ciência do que é circular todo dia numa estrada de chão, quando chove, quando é muito quente a poeira, e o perigo que é, sem contar toda a depreciação, todo o estrago que faz no veículo e o perigo literalmente de transitar naquelas estradas que não tem sinalização, não tem acostamento, não tem um chão aderente para a pessoa circular, e existe um tráfego intenso nessas rodovias dos municípios que não têm acesso, porque é serviço, enfim, obras fundamentais vindo para a região Alto Uruguai. E, como disse o prefeito, que há muito tempo eram esperadas e hoje estão sendo concretizadas. Deixaram de ser sonho, deixaram de ser por sucessivos governos municipais, deixaram de ser uma reivindicação para se tornar realidade. E aí, para finalizar, é importante ressaltar o trabalho que vem sendo feito, tem que se dizer o trabalho que vem sendo feito pelo governo do estado nessa questão dos investimentos. E aí a gente pode tirar uma conclusão: sempre dá para fazer mais, com gestão, com atenção com as contas públicas, com prioridades, sempre é possível fazer mais. Os municípios já vêm fazendo isso, e isso eu falo bastante. Os municípios já vêm utilizando a estrutura pública para transformar ela numa empresa para atender a comunidade. O governo do estado caminhou nesse sentido, mas ainda é possível fazer mais. E aí vamos estender o raciocínio para o governo federal também, já que as necessidades estão aonde? O dinheiro está em Brasília, mas as necessidades estão nos municípios. É no município que precisamos de saúde, é no município que precisamos de acessos asfálticos, é no município que se precisa de cultura, lazer, praças, entretenimento. É lá que o dinheiro tem que estar, a exemplo do que aconteceu ontem no governo do estado, e esses municípios foram beneficiados. Obras que vão mudar simplesmente, vão trazer mais dignidade para as pessoas e vão mudar, sem nenhuma dúvida, essas realidades para melhor, o que é muito importante. Um bom dia e é isso aí. Muito bem, agora chegou a hora dos destaques do esporte aqui no programa Bom Dia Notícias com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Vamos falar sobre o gauchão, então, toda a preparação? Com certeza, o pessoal já está contando os dias, né, Ragnara? Boa tarde para ti e para todos que nos acompanham, porque amanhã, na quarta-feira, começa de forma oficial e a partir daí
tanto o Grêmio quanto o Internacional e o Ipiranga terão uma missão difícil nesse início de temporada, mas que com certeza vai render muitas emoções. Como que é para esses amantes do futebol, você que é um amante do futebol, ficar esse período sem futebol, esse recesso aí do fim e do início de ano? É um período em que se gera muitas especulações, principalmente em relação quem vai, quem fica, a formação da equipe, e acho que deve continuar até enquanto a janela, essa primeira janela do início de ano permanecer aberta, essa especulação e também expectativa, principalmente da torcida em ter uma equipe muito qualificada, sabendo e tendo a consciência de que de fato é nesse primeiro momento, na pré-temporada, que se monta uma base sólida. Parece que de fato isso não faz muito sentido, mas é preciso começar bem para depois ter um andamento um pouco mais regular. Normalmente, se começa com o pé esquerdo, a tendência é que demore um pouco mais para se adaptar. E principalmente quando se fala em um clube como é o Ipiranga, que é um emergente nesses últimos anos no cenário nacional, no estadual, retornando à elite do futebol gaúcho, nós também temos um pouco de preocupação se as escolhas foram assertivas, mas eu pelo menos me considero bastante otimista. E já entrando no assunto do Ipiranga, nós estamos já com os dias contados para o final da pré-temporada. O Ipiranga estreia na quinta-feira contra o São Luís de Juí, jogo aqui no Colosso da Lagoa, todo mundo já adquiriu seus ingressos, podem ainda, a comunidade está aberta a estar presente nesse jogo, jogo às 19 horas, não é um horário muito tarde, é bastante tranquilo nesse horário, contra o São Luís, e o departamento de futebol já tem deixado muito claro que o desejo é começar a ter uma boa arrancada e começar com um resultado positivo, isso é, uma vitória contra o time de Juí, ou quem sabe um empate, um pontinho, já começa já também com um campeonato que é muito curto e joga na quinta-feira, já joga no final de semana, então o Ipiranga vai começar e já tem uma sequência bastante desafiadora nesse início. Joga na quinta, no domingo já tem jogo contra o Novo Hamburgo, na semana que vem já tem jogo contra o Internacional, Juventude, e vai ser assim por sequência nesses jogos oficiais. Então eu pelo menos conto com o Ipiranga nessa terça-feira, na quarta, nessa continuidade do trabalho e dos treinamentos que consiga corrigir todos aqueles detalhes e consiga assim formar cada vez mais capacitado e competitivo o time titular que entra em campo na quinta. E falando, Eric, da dupla Grenal agora. O Internacional bastante otimista, né? Porque David foi oficializado, chegou até tirando onda. Foi um jogador importantíssimo, para quem lembra, nessa temporada em que o Fortaleza conseguiu uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro com um técnico estrangeiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda, conseguiu pela primeira vez chegar à Copa Libertadores da América, e o David sim foi um dos nomes que teve um destaque. E chega no Internacional, depois do Inter perder o Nicão, e ter uma necessidade muito grande em contratar jogadores, primeiro com essa característica, e segundo que joguem nessa posição, na extremidade. Jogadores que jogam na ponta, atacantes de velocidade pelo lado de campo. E o David é um desses jogadores. O Alexander Medina, desde quando foi anunciado e até mesmo quando se já sabia nos bastidores que ele seria o comandante do Inter para a temporada 2022, precisava trazer jogadores para cumprir o esquema tático. E o David é um desses nomes. O Inter ainda permanece no mercado para contratar um jogador que jogue pelo lado direito. O David joga pelo lado esquerdo. Pode ser que daqui a pouco jogue pelo lado direito também, mas o Inter precisa de mais um jogador nessa posição e ainda trabalha para formalizar e para conseguir de fato trazer o Fabrício Bustos do Independiente, que é lateral direito, ainda nesse início de ano, mas ao que tudo indica ele deve de fato chegar na metade da temporada, e também um volante. O Internacional ainda não abandonou o mercado, então pode acontecer sim que venham novos reforços para defender a camisa colorada no gauchão. E falando rapidamente do Grêmio. O Grêmio começa com o time de transição às 3 primeiras rodadas. Então, querer especular ou projetar a equipe titular do Grêmio ainda é muito cedo. Foram vários nomes que saíram, inclusive o Paulo Miranda e também o Everton Cardoso, que todo mundo já sabia que ia sair do Grêmio, de fato, tiveram a sua confirmação
ainda ontem na segunda-feira, porque o Paulo Miranda foi oficializado pelo Juventude e o Everton Cardoso pelo Cuiabá. O Douglas Costa, segundo a informação do César Fabres da Rádio Grenal, ainda ontem à noite já assinou o contrato com a sua rescisão, não é mais jogador do Grêmio, ele já havia, ainda no final da semana passada, saído da concentração. Então o Douglas Costa saiu, mas esses dois nomes, Jean-Pierre, e o Grêmio está nesse movimento, e esteve nesse movimento, em fazer uma mudança na sua fotografia, conseguiu. Mas é bom lembrar que o Grêmio realizou alguns amistosos com o time de transição, tem treinado no Centro de Formação e Treinamento Hélio Dourado e em Eldorado do Sul, com essa equipe de transição. Então as 3 primeiras rodadas, e o Grêmio que estreia na quarta-feira contra a equipe do Caxias, o Inter joga contra o Juventude, o Grêmio contra o Caxias às 19 horas, é o time da transição. Então, acho que a torcida do Grêmio ainda vai poder observar esses jovens talentos, e alguns nomes até que podem surpreender, chegando no profissional, mas com um pouco mais de cautela e também vendo a obrigação toda do outro lado do Internacional para conquistar o Campeonato Gaúcho nesse ano. Muito bem, tem as informações do esporte. Eric, muito obrigada pela sua participação. Um abraço para ti, Agnar, e para todos que nos acompanharam no Bom Dia Notícias. E agora você confere a previsão do tempo, o clima desta terça-feira na região do Alto Uruguai. Oi, gente, vamos conferir a previsão do tempo para a região aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta terça-feira, o calor, ele dá uma pausa aqui na nossa região e as temperaturas, elas não ficam tão elevadas quanto aquelas acompanhadas nos últimos dias. Isso acontece por causa da aproximação de uma frente fria na região sul do país, que acaba facilitando a formação de novas instabilidades e causa aí um pouco da queda das temperaturas. Mas em algumas cidades, elas ainda podem passar dos 30 graus. Na parte da tarde e noite, nós podemos observar algumas pancadas de chuva que devem vir acompanhadas de alguns temporais. Vamos dar uma conferida aqui nos dados em nossa tela. Em Erechim, a mínima será de 21 graus e a máxima chega a 33. A umidade do ar fica em torno de 34% e pode chover cerca de 8 milímetros. Em Arval Grande, a mínima será de 21 graus e a máxima de 35. A umidade do ar fica em torno de 30% e pode chover 14 milímetros. E em Jacutinga, a mínima será de 23 graus, a máxima de 35. A umidade do ar fica em torno de 33% e pode chover cerca de 8 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações em relação ao tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Muito bem, esta foi a previsão do tempo e toda a programação aqui do programa Bom Dia Notícias é vasta de conteúdo para você que nos acompanha, para você que nos segue nas redes sociais, se mantendo sempre muito bem informado através das plataformas de comunicação do Grupo Bom Dia. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã, quarta-feira, tem muito mais para você. Obrigada pela participação, pelas curtidas e pela audiência desta terça-feira. Até amanhã!